Vestiário antes do jogo começar. O massagista apruma o jogador da melhor maneira possível. O roupeiro checa se as camisas estão nos lugares certos e todos os detalhes para o jogador pensar apenas em campo. Mas sentado na sua cabine, um jogador pega sua chuteira do patrocínio milionário, testa a rigidez e, sem cerimônias, faz um buraco no calcanhar ou na parte da frente. Parece uma heresia, mas é uma solução cirúrgica para alguns jogadores. Essa gambiarra virou hábito entre alguns atletas, mas vale começar do início. Como as chuteiras evoluíram ao longo do tempo e por que nos últimos anos, cortar ou até cozinhar a chuteira com água morna passou a ser uma rotina silenciosa nos bastidores do futebol. Durante boa parte do século XX, chuteira era sinônimo de couro pesado, cano alto e proteção antes de tudo. O salto veio em 1954. Adi Dassler popularizou os cravos rosqueáveis, permitindo aos alemães trocar a altura dos pinos sob chuva e lama, uma virada técnica que entrou para a história do Mundial daquela edição. Daí em diante, a chuteira foi ficando cada vez mais leve. No final dos anos 70, a Adidas lançou a Copa Mundial, couro de canguru, ajuste firme e uma longevidade que a transformou em lenda viva. Pensada para a Copa de 1982 e até hoje, referência de conforto. Os anos 90 aceleraram a ousadia. A Predator, em 1994, adicionou tiras de borracha para aumentar atrito na bola. 4 anos depois, a Nike abriu a era da velocidade com a Mercurial do R9, um cabedal sintético que quase não absorvia água e pedia jogo com chuteira colada no pé. Em 2016, a Laceless virou a realidade com a Ace 16 Plus Pure Control, excluindo o cadarço e apostando no cabedal como meia de encaixe justo. E nos gramados pesados, a Nike apresentou uma sola com camada adaptativa hidrofílica, pensada justamente para que a lama não grude na sola e não pese a passada do jogador. Nessa corrida por leveza, reatividade e contato puro com a bola, algo ficou bem claro. Cabedais e contrafortes ficaram mais secos e rígidos, pedindo ajuste fino de fábrica e às vezes do próprio jogador. Aí entra o dilema do calcanhar. Uma parcela dos atletas desenvolve a chamada deformidade de Haglund, um calombo ósseo na porção posterior superior do calcâneo, bem onde o contraforte abraça o tendão de Aquiles. Quando a borda da chuteira roça ali a cada passada, a pele inflama, a bursa entra em crise e a dor lateja. Reduzir pressão nesse ponto específico, portanto, deixa de ser perfumaria e vira necessidade clínica. Em linguagem simples, um buraco no calcanhar da chuteira deixa tudo mais confortável. Foi exatamente isso que chamou a atenção do mundo na chuteira de Felipe Coutinho. Em 2017, ele apareceu com um recorte enorme no calcanhar da Mercurial Vapor, um furo deliberado para tirar a borda rígida de cima do osso irritado. Depois, a própria fornecedora preparou uma versão personalizada com couro na região do calcanhar para amenizar a fricção. O episódio virou caso de estudo e, de certa forma, autorizou publicamente a solução. Não foi um ponto fora da curva. Daniele De Rossi também apareceu com um recorte, e Hummels, em outro extremo, abriu um alívio na frente do pé. O dedão também sofre quando a forma aperta e o material não cede. Na América do Sul, o tema ganhou eco recente com Aníbal Moreno, flagrado com furo no calcanhar para acomodar calosidades. O denominador comum? Pressão localizada, mais calendário pesado, mais chuteiras cada vez mais justas no entorno do Aquiles. Mas por que não trocar de chuteira? Muitos trocam, só que o par do jogador raramente é o mesmo da loja. Profissionais recebem formas próprias, acolchoamentos diversos, pequenas alterações de placa e mesmo assim, cada pé é um mundo. E cada histórico de lesão, mais ainda. Quando a borda do contraforte continua mordendo, o recorte vira atalho imediato. Elimina a aresta que provoca a bursa, mantém o restante da estrutura e o jogador não precisa reaprender pisada e tração às vésperas de jogo. Não é bonito nem comercial, mas é funcional. Outro hábito que parece ritual é a água morna. O objetivo aqui muda: amolecer o cabedal para que ele molde no pé e assente do jeito certo. Ou seja, o que chamamos de lacear a chuteira. Em couro, a água morna hidrata a fibra e acelera o amaciamento. Em sintéticos, o calor úmido ajuda o material a ganhar flexibilidade inicial. A recomendação prudente é moderar a temperatura e depois calçar até secar ao natural. Nada de secador ou forno, porque a cola e a malha sofrem. Lojas e guias técnicos descrevem esse truque da água morna há anos como um método de quebra de chuteiras, com ressalvas claras para não danificar adesivos e cabedais do produto.
De quebra, existe uma exceção curiosa, solas com anti-clog, aquela camada que usa a água como barreira para a lama. Funcionam melhor quando úmidas. Alguns atletas literalmente borrifam água nas placas antes de entrar no campo pesado. Se a prática se espalhou nos últimos anos, é também porque o jogo acelerou. Treinos de alta intensidade, gramados mais rápidos, viagens, pouco tempo para lacear modelo novo. E uma geração inteira jogando de speed boots que pedem ajuste sem folga. A equação produz dois efeitos. Primeiro, aumenta a chance de atrito no Aquiles e no calcanhar quando a forma não respeita o volume do osso. Segundo, multiplica as microadaptações de vestiário para entrar em campo sem dor. Às vezes, o ajuste é limpo, com contraforte rebaixado pelo fornecedor. Noutras, é o estilete mesmo. E sim, há um parêntese importante. Muita gente confunde furo na chuteira com furo na meia. O buraco na panturrilha da meia, tendência vista em Kyle Walker, Jude Bellingham e tantos outros jogadores. Este é outro assunto, aliviar compressão da meia no músculo. O furo na chuteira mira a borda rígida no calcanhar e o contato com Aquiles. Os dois fenômenos conviveram e por isso se misturam em algumas conversas. O curioso é como a própria indústria respondeu. Marcas investiram em contrafortes mais anatômicos, colarinhos elásticos, forrações de microfibra que agarram sem raspar e cabedais que alternam entre rigidez e elasticidade por zona. Além de versões personalizadas para atletas com históricos de bursites e na deformidade de Haglund. No caso de Felipe Coutinho, por exemplo, a solução de fábrica foi forrar de couro a área crítica, reduzindo a abrasão. É o tipo de ajuste que, quando funciona, encerra o corte na chuteira. Tá, mas e a água morna antes do jogo? Além do amaciamento, muita gente também banha a chuteira para reapertar o encaixe quando o material esfriou fora de uso. Outros usam água morna na limpeza para manter a fibra maleável e diminuir quebras no cabedal, sempre sem choques térmicos. O próprio manual de cuidados de lojas técnicas reforça: água morna e pano úmido ajudam a flexionar o material antes do calce e a secagem deve ser lenta, longe de fonte de calor. Quando o gramado está pesado, borrifar água na sola de modelos anti-lama ativa a camada hidrofílica e reduz a lama aderida. Uma ciência de fricção que parece magia, mas é pura química aplicada. O resultado dessa micro-revolução é um futebol onde a chuteira virou quase prótese de precisão. Leve como tênis de pista, firme como bota de trilha naquilo que importa, a tração, e personalizada ao limite para não deixar nenhuma aresta apertar. A contrapartida é que qualquer aresta que escape desse desenho ideal dói mais, e portanto pede soluções rápidas. De um lado, o método da água morna para amaciar material e ajustar a forma, do outro, o furo cirúrgico para tirar do caminho a borda que briga com o calcanhar especial. No fim das contas, todo esse improviso não é vaidade. Podemos chamar de sobrevivência em alta performance. Quem já jogou 90 minutos com bursa calcânea inflamada sabe, cada passo cutuca, arranque arranque arde. Se um corte do tamanho de uma moeda devolve o conforto sem comprometer a estrutura, o jogador compra a briga, e o torcedor só repara quando a câmera dá zoom. A chuteira perfeita talvez seja aquela que ninguém pensa durante o jogo. Até lá, a tesoura e a água morna seguem como dois atalhos práticos para que o futebol continue sendo jogado com o pé inteiro e não com a dor no calcanhar decidindo a partida. Mas como sabemos, no futebol a tecnologia não para de evoluir. E claro que para esse tipo de problema, uma hora há de aparecer alguma solução definitiva. Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento, seu hype e se inscreva no canal Esquadra para receber nossos novos vídeos sempre que forem lançados. Nos vemos na próxima, fui!